É um prazer estar aqui com vocês para atualizarmos juntos a nossa programação. Eu gosto sempre de falar no geral porque sinto-me mal em falar o teu problema ou a tua programação. Por mais que eu já tenha superado muita coisa que eu te vou ensinar, ou praticamente tudo, é sempre bom falar de uma maneira geral, porque eu também já estive nessa posição, então tenho que ser flexível. Terminamos a aula passada falando da ociosidade, e isso é um ponto muito importante, e antes de avançarmos, eu queria tocar mais uma vez nesse ponto. Para nós realmente atingirmos grandes objetivos na vida e alcançarmos grandes metas, nós temos de ter energia e produtividade. Isso é algo inquestionável. Energia e produtividade. Não dá para ter resultado sem produzir. E para produzir precisamos de energia. A ociosidade é improdutividade. E nós temos de ser proativos. É bom ser ativo, mas para realmente termos ou chegarmos em um patamar que nós realmente queremos, temos de ser proativos. É bem melhor. Sendo proativos, coisas diferentes aparecem para nós. Mas coisas diferentes. O ativo responde ao que acontece com a sua mente, com o seu cérebro, na verdade. Já o proativo, ele decide o que acontece, provoca o que acontece. Nós temos esse poder de provocar o que acontecer na nossa vida. Não temos a possibilidade de controlar diversas situações, mas temos a possibilidade de criar situações que não será como nós queremos, mas quando nós estamos a fazer o certo, muitas das vezes acontece ou recebemos mais que aquilo que era previsto. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. É por isso que é muito importante ter fé e fazer as coisas intencionalmente, não ativamente, mas proativamente. Eu, para ser o João que eu sou hoje, que as pessoas ainda não percebem o que é que está a acontecer, eu tive que cortar a televisão. É um monte de renúncias. Cortar a televisão, não ver stories no Instagram e em vez de ser improdutivo, começar a produzir. Quando tu vês stories, quando tu vês televisão, quando tu jogas qualquer tipo de jogo, nós sabemos muito bem que esses jogos não têm fim. Pode até ter vários níveis, mas tu vais chegar ao final do jogo, das duas uma, ou vais baixar um novo jogo, ou então vais repetir esse mesmo jogo. Até quando? Os stories no Instagram, os reels, isso é algo que não tem fim, porque as pessoas vão estar sempre a publicar. Vai haver stories todos os dias para tu veres. Mas agora a pergunta é, a tua vida é assim tão desinteressante que tens que estar todo o tempo no telefone a ver stories? Tens que estar o tempo todo à frente da televisão a ver filmes? Quantos filmes precisas de ver? Já não viste filmes suficientes? Aqui, tu vais virar produtor. E se fores a ver alguma coisa nos stories ou filmes que seja para extrair códigos para implementares no teu negócio ou na tua vida, ou para ensinares, porque ensinando nós aprendemos mais rápido. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Não se esqueçam disso. Eu estou aqui a ensinar-vos coisas que eu sei, mas que é tanta coisa na cabeça que eu tenho que tirar para fora. Porque nós, quando ensinamos, nós aprendemos por quê? Porque nós criamos ilhas neurais. Se vocês repararem, aprendemos muita coisa na escola, mas hoje nós não nos lembramos. Por exemplo, o que é que são ilhas neurais? Isso são as ilhas neurais. Vamos dizer que estes pontos são diversas habilidades. E tu tens aqui no centro a central, né? Vamos pôr aqui um C, central do comando. Até vamos riscar o C, né? Temos aqui a central do comando. A central do comando vai fazer uma palestra. Vamos pôr aqui uma risca. Não sei se estás a ver bem essa risca, mas é uma risca pequena. Tu fazes uma palestra. Para fazer essa palestra vai ser difícil porque tu tens um bloqueio, não é? Mas só que pronto, fizeste a palestra. Agora imagina, fazes a palestra. Fizeste uma vez, agora fazes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês conseguem reparar que à medida que nós insistimos em algo, na medida que nós fazemos algo, alargamos o espaço de acesso para a ilha neural. Por exemplo, nós se passarmos por uma mata onde tem muitas folhas, as folhas vão se abrir, mas se nós não passarmos lá outra vez, elas vão fechar. Mas se a gente passar o tempo inteiro no mesmo caminho, de tanta constância, as folhas já não se fecham, porque passamos muito por aquele caminho.
Quanto mais a gente faz algo, mais a gente se capacita. E a primeira vez é sempre complicado, mas quando a gente rompe esse bloqueio e a gente continua sempre a insistir no mesmo bloqueio, que já não é bloqueio, mas é uma estrada nova em que a gente tem que fazer o vai e volta. E depois haverá uma vez que a gente vai e depois já não tem necessidade de voltar e depois consegue passar para o próximo nível. Porque em cada ilha tem uma central do comando, em que a gente já não precisa da primeira central do comando. Porque vamos subindo de nível, as ilhas vão se ligando. Dá para perceber? Acho que dá para perceber. Se não der para perceber, depois vocês que me questionem. Então, se nós conseguimos perceber que em qualquer coisa que a gente se envolva, a gente abre uma ilha neural e a gente evolui nisso que a gente está envolvido, qual é a evolução que nós vamos ter com filmes, com reels, com as coisas que nós temos feito atualmente? Não tem sentido. Já vimos televisão a nossa vida toda, já chega. A nossa vida é um filme, não te esqueças disso. Quem assiste, sonha. Quem age, vive. Quem assiste, sonha. Quem age, vive. A televisão e o telefone é uma forma de comer o nosso tempo ocioso. Por exemplo, eu aqui estou no meu tempo ocioso, que eu não tenho nada para fazer agora. Estou aqui a ensinar-te. Eu podia estar a ver televisão, podia estar a fazer algo improdutivo, que até pode parecer produtivo ou relaxante, mas não leva a lado nenhum. Estar aqui a ensinar-te faz-me crescer e faz-te crescer, se tu realmente quiseres aprender. Isso sim vale a pena, porque eu gastei o meu tempo ocioso em aprender e agora estou a gastar o meu tempo ocioso a ensinar-te. Agora, imagina isso daqui a um ano. Eu a não parar de ensinar e aprender e tu a não parar de aprender e começares a ensinar. Pobreza não é falta de dinheiro, como eu já vos disse. Pobreza é improdutividade. Eu sei que é muito difícil não pensar no dinheiro, mas o dinheiro é consequência do tempo gasto em sabedoria. Não se esqueçam disso. Dinheiro é consequência do tempo gasto em sabedoria. Sabedoria, prosperidade, riqueza. Como não temos nada definido para fazer, o que é que os produtores nessa social media e nessas redes televisivas fazem? Compram o teu tempo por um preço muito barato, sem tu dares conta. Há filmes e séries muito interessantes, compreendo. E eu acho que a malta agora nem tem assistido muito filmes ou séries, é mais o telefone, é mais os reels, que só tem um monte de palhaçada. E o nosso cérebro ama palhaçada. Se não for palhaçada, é fofoca. Se não for fofoca, aparecerá uma publicação patrocinada. E são poucas as publicações patrocinadas que valem a pena. Muitos de vocês aqui conheceram numa publicação patrocinada, porque estavas a fazer mau uso do teu tempo ocioso e eu apareci na tua timeline. Como não estavas a produzir e estavas lá com o dedinho, à procura de não sei o quê, encontraste-me por sorte. E agora que estás aqui, agora que nos conhecemos, vamos tirar todo o lixo da tua cabeça e mostrar-te que tens uma vida que vale a pena. Tu irás aprender sobre produtividade e vais crescer. Eu te prometo. Eu posso confiar em ti, eu posso te prometer 1001 coisas e cumprir com a minha promessa. Mas agora tu tens que fazer a mesma coisa contigo, não comigo. Independentemente do tempo que vocês ficarem aqui, ou se quiserem ir embora e não ficar mais aqui, não confiar no meu método e acreditar no método de outra pessoa, para mim tudo bem. A única coisa que eu te peço é que não desistas de ti. Não importa se é o Joel, se é o Márcio, se é o fulano, não sei das quantas. Agarra todas as oportunidades, enquanto não consegues criar oportunidades. Mas o mais rápido possível eu te peço para começares a criar oportunidades, porque o que não falta são oportunidades. E muitas das vezes as pessoas pensam que têm que receber oportunidades, mas não, nós temos a possibilidade de criar oportunidades. E tudo o que eu vou te ensinar aqui é uma forma de tu teres a capacidade de criar oportunidades e não esperar pelas oportunidades que o mundo te traz. A vida não é para ser observada como um espetáculo. E quando nós estamos a ver televisão ou à frente do telefone, nós estamos a assistir a vida como um espetáculo, enquanto temos que ser protagonistas.
Quando a tua realidade é grande demais, não sobra tempo para perder em ficções pequenas. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a televisão da nossa vida. Vocês podem me achar de louco, mas tem que tirar a televisão e tem que tirar o telefone. Ah, mas eu preciso do telefone. No tempo do Nokia, o telefone era para quê? Tinha jogo da cobrinha e o telefone era só para fazer chamada. Dá para sermos modernos à moda antiga. Se não for assim, nós vamos nos... Já vos disse. Então, para não nos... Nós temos que agir com a cabeça. Fazer aquilo que a nossa mente quer e não o que o nosso cérebro quer. O nosso cérebro só gosta de palhaçada, só gosta de relaxar, não gosta de pressão, não gosta de fazer o que precisa ser feito. Mas para termos aquilo que nós queremos ter, nós temos que fazer alguma coisa. Por quê? Porque nada cai do céu. Então, tirar uma televisão não é nada comparado com aquilo que nós queremos realmente alcançar. Ou? É. Não é. Ah, mas eu preciso da televisão para assistir YouTube. Tá bom, queres usar a televisão? Usa a televisão. Produtividade. Queres usar o telefone? Usa para produtividade. Simples, mas não é só assistir. E isso é algo também que eu vou vos propor aqui. Que é assistir menos e falar mais. Porque vocês também precisam de horas de exposição. Nós aqui no curso menos teoria, mais prática. Mas só que vai chegar uma altura em que vocês já nem muita teoria terá prática, mas também terá horas de exposição, porque vocês precisam de se expor. E vocês sabem que precisam de exposição, porque vocês são protagonistas, então têm que se expor. Vocês não podem ficar na plateia a vida inteira, não. Têm que se expor. E eu vou vos desafiar a isso. É muito importante nós estarmos envolvidos com pessoas bem posicionadas. Se nós não estivermos relacionados com pessoas bem posicionadas, nós temos que ser fortes o suficiente para nos posicionarmos. Não dá para produzir ao lado de certas pessoas. Pessoas improdutivas, pessoas negativas, pessoas que não acreditam em si, pessoas que não têm uma visão do futuro delas. Elas nem pensam no futuro. É muito importante pensar no futuro. Obviamente que temos que viver o presente, mas eu digo que nós temos que viver 70% no presente, 10% no passado e 20% no futuro. É muito importante. Muito, muito, muito importante. É importante por quê? Porque o passado já passou, não dá para voltar atrás. E muitos de nós tiveram um passado muito negativo. Então é sempre bom lembrar aquilo que aconteceu atrás, que são esses 10%. Os 70% é o presente. Presente esse que tem que ser intencional. Temos que viver intencionalmente nele. Mas olhando para o futuro, por quê? Porque o nosso futuro depende das nossas ações agora. É por isso que é 20%. Mas se o futuro é muito importante, por que só 20%? Porque o futuro traz ansiedade. O problema da ansiedade está no futuro. Ah, e por que o passado só 10%? Depressão. Depressão. Passado traz depressão. O futuro traz ansiedade. Ah, e o presente? E o presente, procrastinação. Então é uma luta constante. É uma luta diária. É por isso que vocês veem o meu logotipo. Guerra espiritual. É uma guerra diária, constante. E será sempre. Mas é importante viver intencionalmente. Porque vivendo intencionalmente, tu não tens espaço para o passado, porque estás muito ocupado para pensar naquilo que já aconteceu e estás focado naquilo que estás a fazer agora, que sabes que depois vais colher no futuro, mas também não estás preocupado com o futuro porque tu estás a produzir e tu sabes os frutos que tu vais colher naquilo que estás a produzir. Então, acabei de dizer agora a cura para a tua ansiedade, se é que tens ansiedade, e para a tua depressão. O presente é a solução. Viver intencionalmente. Lembram-se quando eu vos disse que há pessoas que fazem o trabalho delas na brincadeira? Essas pessoas estão em desfrute constante. Vocês até podem pensar que uma vida sem televisão, uma vida sem telefone, uma vida sempre a produzir é uma vida aborrecida, mas não. Enquanto nós estamos a fazer aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós gostamos de fazer, nós podemos desfrutar. Só será aborrecido no princípio, por quê? Porque tu não estás a ver lucros, tu não estás a monetizar,
aquilo que tu estás a fazer. Mas durante o processo tu consegues perceber que não é pelo dinheiro, mas sim pela liberdade. Porque tu não tens liberdade com a televisão, tu não tens liberdade com o telefone, tu não tens liberdade com a improdutividade. E isso é um facto. Pessoas, quando elas decidem em ser ricas, primeiro é pelo dinheiro, mas depois elas veem que não é pelo dinheiro, é pela liberdade. Liberdade de quê? De fazer tudo o que ela quiser, acordar a hora que quiser, planejar a sua vida da forma que quiser. E no fundo é isso que nós todos queremos. É por isso que vais ter que fazer aquilo que eu vou te dizer. E não é porque eu estou a dizer, mas sim porque é a verdade. Há padrões. Tu consegues ver qual é o padrão do estilo de vida de um pobre. Não só monetariamente, mas psicologicamente, fisicamente. Quais são os padrões? Há padrões. Quais são os padrões dos ricos? Não só monetariamente, mas corporalmente e mentalmente. Há padrões. E nós temos que escolher quais são os padrões que nós queremos seguir. Se trocarmos em produtividade com mega produção, vamos viver cansados, entre aspas, consoante o propósito. Anda todo mundo cansado atualmente, mas não estão a fazer nada consoante o seu propósito. Agora imagina, viveres cansado, mas a viver consoante o teu propósito e recarregares a tua energia todos os dias. Por causa do propósito. Mesmo cansado, estarás feliz, estarás ativo, estarás produtivo e acaba por ser diferente. Por exemplo, eu vivo consoante o meu propósito. A minha namorada ontem foi dormir mais cedo que eu fui dormir mais tarde que ela. Acordei mais cedo que ela acordou mais tarde que eu, ainda fui ao ginásio, fui trabalhar, fui buscar as crianças. Assim, produtividade. E ela não me entende. Não entende porquê? Porque ela não tem o mesmo estilo de vida que eu, não vive consoante o seu propósito, não se alimenta como deve ser, não transborda conhecimento ou sabedoria, porque ela não quer adquirir conhecimento ou sabedoria, e isso acaba por roubar a energia dela. Energia é essa que ela gasta com jogos, TikTok e coisas que não a levam a lado nenhum. O cérebro gosta disso, mas o cérebro fica cansado. Porque na verdade, ele não é o nosso maior sabotador. Ele só é o nosso maior sabotador quando nós deixamos ele na posição do governador. Ele tem que estar na posição de empregado, porque quem tem que governar o nosso corpo é a nossa mente. O nosso cérebro e o nosso corpo simplesmente têm que obedecer. É por isso que tens que encontrar algo que tu gostes o mais rápido possível, por favor. Senão tudo o que nós falarmos aqui não vai ter sentido. Tu podes ficar aqui a ouvir, mas se tu não encontrares algo para tu focares, podemos falar aqui de 1001 coisas e ficares aqui o tempo todo a ouvir, mas nada vai mudar. Porque isso é muito sério. Porque não consegues aplicar nada do que eu te vou passar se não tiveres um foco nítido. Água. Já bebi uns 4, 5, se calhar 6 litros de água hoje. É muito importante beber água. É a bebida que mais deveríamos beber. Água. E aproveitar para te dizer que se tu bebes gasosa, corta. Sumos, corta. Se for natural, ok. Esses sumos que vendem no supermercado, engarrafados, que vêm sumo natural, não é natural. Pega na fruta, faz sumo natural em casa, fresco. Sumo natural, depois de 2 dias, estraga. 3 dias no máximo, vai depender da fruta. Mas agora, o que vem na garrafa fica ali, olha. Porque tem químicos dentro para possibilitar esse tempo todo de conservamento. Então, cuidado. Não vamos ingerir coisas que nos fazem mal, mas que não pareça e é muito bom. Não é bom. Tudo o que eu vos disser para fazer é porque eu faço. Não há nada que eu vou dizer para tu não fazeres que eu faça. Não tem sentido. Se eu te digo para não fazer é porque eu não faço e tenho e obtive bons resultados e eu quero que tu tenhas os mesmos resultados ou melhor que os meus resultados, porque quem aprende sabe mais que quem ensina. Mas para isso também tens que ensinar e pegar no meu ensino com as bases que tu já tens, juntar as minhas bases com as tuas bases, tu vais conseguir. Tu sabes que vais e eu também sei que tu vais conseguir. É fácil. Parece difícil, mas não é. Na aula passada falamos também que há muita gente que diz que não tem tempo, não é? E eu preparei uma fórmula para tu tirares um screenshot e depois eu posso até mandar no off para tu veres. Para não escrever tudo ali no quadro, eu preparei aqui para tu veres.
Se repartires bem esse tempo, vamos dizer que são 5 meses a mais, só por acordares 2 horas. Tu podes muito bem acordar 2 horas mais cedo para treinar, para ler a Bíblia, para estudar algo que tu queres muito aprender, mas que durante o dia não vais ter tempo por causa do trabalho ou da escola. E depois no final do dia vais estar muito cansado. Mas há sempre tempo. Tens 24 horas hoje, depois dessas 24, mais 24. E vai ser sempre assim, não para. Agora, o que é importante? Quais são as prioridades? Olha para aquilo que tu estás a fazer agora e vê se isso vai te levar a lado algum. Será que não há tempo para tu implementares no teu suposto tempo que tu não tens? Não é, mas eu quero dormir mais um pouco. Preocupa-te com o teu futuro. 1 ano parece muito, mas não é pouco. 1 mês é pouco. 1 semana é pouco. 1 minuto é pouco. E 1 segundo, será que é pouco? Há situações que 1 segundo parece uma eternidade. E podia dar certas explicações aqui, mas a intenção é focarmos no pouco, mas no pouco de agora. O que nós estamos a fazer agora, o que nós podemos fazer agora. Então, não tem problema em acordar um pouco mais cedo para fazermos aquilo que nós realmente sabemos que dará certo, porque no fundo tu sabes que dará certo, mas tu tens medo de arriscar. E nós temos que arriscar. Há um ditado que diz, quem não arrisca não petisca. Mas também tem outro que diz, quem tem boca vai a Roma. É por isso que tu tens que abrir a tua boca. Tens que falar. Fala, 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 fala. Eu estou aqui, olha, estou a falar. Tu para chegares até aqui, eu tive que abrir a minha boca, falar. Mas Joel, não sei o que eu vou falar, eu não sei falar. Não interessa, não sabes falar, aprende. Não tens o que falar, arranja o que falar. Não tens nada na tua cabeça, organiza as tuas ideias. Estuda mais sobre sabedoria, inteligência emocional, tem muita coisa. Eu posso vos recomendar livros. Na tarefa dessa aula, vou incluir lá livros para vocês lerem. Eu já li muitos livros esse ano. Nunca fui uma pessoa de leituras, mas só esse ano foram para aí mais de 6 livros. E tenho mais livros para ler, só que eu não continuo a ler, porque eu já estou a pensar em escrever um livro. Então, níveis. Temos que passar sempre para o próximo nível. Constância progressiva, constância progressiva. Isso é pesado. Constância progressiva. Não é sobre acordar cedo, mas sim sobre criar tempo. Ao invés de acordar no stress, apressado, para ir trabalhar ou para ir para a escola, acordas cedo, consegues ser produtivo e tens mais rentabilidade, não só naquilo que tu estás a produzir, mas no restante que tu vais fazendo durante o dia. Sem estar às pressas e a reagir ao exterior, àquilo que o mundo te dá. Porque a melhor coisa é tu decidires como é que vai ser o teu dia. Tu sentas hoje e tu decides em ser produtivo amanhã, acordar a hora X fazer aquilo, a hora X, tudo programado, tudo em torno da disciplina, porque a disciplina molda e a vida corre bem melhor. As pessoas ficam com medo da disciplina, é muito disciplinado. É a salvação. Tens que ser disciplinado. Porque se tu não fores disciplinado e continuares nessa vida de indisciplina, por mais que não penses que sejas indisciplinado, és indisciplinado. Porque se tu fosses disciplinado, não estarias aqui. Vamos tratar disso. E para de fazer força, para de fazer resistência. Porque a natureza é rica. A natureza não resiste. A natureza, se resistisse, ela seria pobre. Tu só és pobre porque tu resistes à prosperidade, tu resistes à produtividade. Não resistas. Deixa ir. Deixa acontecer. Simples. No início parece difícil, mas não é difícil. Não é. É mais fácil do que tu pensas. Mas uma coisa é certa. Nós temos que pôr produtividade em tudo. Tudo. Produtividade em primeiro lugar. Acordas 2 horas mais cedo. 730 horas em 1 ano. A produzir, a adquirir conhecimento, atualizar o software, desbloqueio cerebral, implementar vários drivers mentais. Tudo assim, a nível extremo. E agora chegamos no ponto em que eu queria chegar. Drivers mentais. Porque é isso que nós precisamos, de drivers mentais. Nós, sendo como computadores, né, nós fomos programados, nós temos o S, o D e o H.
O S é o software, é a nossa mente. Nós temos o D, que são os drivers mentais. E nós temos o hardware, que é o nosso cérebro. Para o hardware responder ao software, tem que haver drivers mentais. Porque para tu passares para o próximo nível, é necessário drivers mentais. Para eu parar de beber gasosa, para eu parar de assistir pornografia, masturbação, um monte de coisas que eu já não faço, tive que implementar drivers mentais. Por exemplo, vai-me dar vontade de ver pornografia. O driver mental vai logo. Seu porco, sem caráter, idiota. Vais assistir pornografia para quê? Algo artificial. Esse é o driver. Olho para a gasosa, não. Isso é veneno. Vais beber veneno. Um monte de corantes no corpo. Tu tens água. Tá aqui, água limpa. Vais beber gasosa para quê? Vais beber refrigerante para quê? Então esses são os drivers. Para cada coisa nós temos que instalar um driver. À medida que nós vamos instalando, nós temos que usar. Se nós instalamos um driver, temos que usá-lo. Só podemos instalar outro depois de dominar o primeiro. Senão vai dar bug. O cérebro buga. Tem que ser de glória em glória. Uma instalação de cada vez. Para o processo não ficar confuso e a cabeça travar. Que nem um computador. Imagina tu instalares agora um monte de aplicativos no computador. Vai bugar. O nosso cérebro é mais frágil. No computador até consegues baixar 2 aplicativos ao mesmo tempo. Mas o nosso cérebro tem que ser nas calmas. É como o nutricionista. O nutricionista, para tu emagreceres, ele tem que implementar alimentos que tu costumas comer para adaptar-se mais facilmente. Porque se ele te dá uma dieta que foge da alimentação que tu costumas a comer e tu recebes tudo novo, tu não tens drivers suficientes para suportar aquilo. Podes fingir durante um dia, 2 dias, só que depois tu vais voltar outra vez àquilo que eras antes. Até acabas por estar pior, porque não tens os drivers mentais. O driver é a programação que nós temos que implementar. Pensa assim, um computador não faz nada sozinho. Precisa de drivers para reconhecer o dispositivo e executar funções. O carro tem um motor, tem múltiplas funções, mas precisa de um driver para conduzir o carro. Precisa de um condutor. Então, para não falar driver, por mais que seja um nome em inglês, nem vamos falar condutor. Precisamos de condutores mentais. Tens uma mentalidade sobre algo, sabes que esse algo é errado, tens uma condução mental para não fazer isso que é errado e fazer o que é certo. A mente não nasce vazia. Carregamos crenças familiares, carregamos muitas crenças limitantes e é necessário reprogramarmos o nosso sistema. Senão ficará muito, mas muito complicado num futuro próximo. Porque à medida que nós vamos crescendo, a capacidade de sermos mais flexíveis com os nossos hábitos e costumes em termos de mudança vão se tornando mais baixos e mais impossíveis. Então é importante nós vermos que o driver mental é um instrumento ou um princípio que, quando instalado e praticado, começa a comandar o teu comportamento de forma automática. É por isso que é muito necessário nós instalarmos e usarmos. Porque quando tu instalas e usas, acaba por ser automático e tu tens a possibilidade de instalar outro e usar automaticamente, e aí tu já não precisas de te preocupar com a situação, nem sequer tem espaço na tua cabeça, porque a funcionalidade é automática do driver. Cada driver representa um padrão mental. Se tentas instalar tudo de uma vez, tipo 1000 crenças, vários hábitos ou um monte de cursos na cabeça, não dá. Tem que ser um de cada vez. Não adianta acumulares um monte de cursos, livros, palavras bonitas, frases bonitas, se tu não vais usar. É por isso que eu vos disse, vocês estão a aprender tudo o que aprenderem, ensinem. Porque senão não vai servir para nada. O cérebro parece que ele sabe das coisas, mas não sabe. Ele só sabe das coisas que nós pusemos em prática e que nós vivemos como experiência que realmente foi marcante. Mas agora imagina, esse curso vai ter não sei quantas aulas. Tu vais ouvir, vais ter a paciência de repetir. Porque essas informações que eu estou a dar são coisas que tu tens que repetir. Assim, cada aula repetir umas 5 vezes ou 10 vezes. 5 vezes ou 10 vezes é muito. Então, para não ser muito, aprende e ensina logo. E tu vais ver a diferença nisso. Confia. Aquilo que nós realmente queremos aprender, nós depois de aprender temos que ensinar logo, para aprender outra vez. Senão não fica. Não te esqueças da ilha neural. A chave não é saber muito. É aplicar pouco, mas de forma consistente. Driver mental é o próximo nível de consciência, de mentalidade. Quando aplicas um princípio,
até se tornar automático, abre espaço para outro. É como desbloquear a fase de um jogo. Só passas para o próximo quando dominas o anterior. Quem tenta jogar todos os níveis de uma vez, bloqueia. Por falta de fundamento, não há progresso nas fases e há falta de aplicamento. Tem aqui um Provérbios 4:7, que diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Na Bíblia diz que a sabedoria é a coisa principal. Sabedoria. Lembram que eu vos disse? Sabedoria, prosperidade, riqueza. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Tudo o que tu entendes na sabedoria, emprega, põe em prática, ensina. O segredo está aí. Não te esqueças disso. E assim nós finalizamos a nossa segunda aula. E não te esqueças desse Provérbios 4:7. Lê as vezes que forem necessárias e, tipo assim, voa. Voa. Olha, anota tudo que tu tens feito e vê se faz algum sentido. Se não fizer, ou se achas que não faz nenhum sentido, assiste essa aula outra vez e diz assim, tipo, mano, quer saber? Chega, tô farto. Já tá tudo errado mesmo. Qual é o problema de tentar algo novo? Vai, faz. Faz aquilo que tens que fazer, deixa de fazer aquilo que tu sabes que tens que deixar de fazer. Tamo juntos. Até já.